Pronto, e só espera entrar na lista dos relacionados para jogar o clássico contra o Santos. E provavelmente na criação do meio-campo pelo lado direito. A gente não teve uma conversa individual ainda, mas eu vendo os treinamentos e aquilo que a função, aquilo que eu posso fazer, eu tenho treinado, né, nesse sistema. O Silvinho tem mantido o sistema com 3 homens no meio e eu tenho sido um dos jogadores jogando pelo lado direito, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo, mas a maioria do tempo jogando pelo lado direito. Então acredito que essa seja a função que o Silvinho me vê fazendo. Outra novidade que gera muito otimismo da Fiel é Renato Augusto. Mas o atraso no envio da documentação depois da rescisão na China ainda impede o anúncio do bid, sem contar a ausência dos gramados por 8 meses. Então a condição física mais a parte burocrática adiam a reestreia para o jogo contra o Ceará, no outro domingo. Enquanto separa a camisa 10 à espera da rescisão de Roger Guedes, o Corinthians acertou a venda do garoto Rodrigo Varanda ao Red Bull Bragantino, 13 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Dinheiro em caixa na saída de uma cria do Terrão, que teve poucas chances no profissional. Vamos dar uma olhada então, olha só, quantos dias esses 2 novos reforços do Corinthians estão sem jogar. Então, Juliano já regularizado, como contou Ortega, 100 dias, tá? Última partida no dia 25 de abril, lá no Campeonato Turco. Já o caso do Renato Augusto aí é mais longo, né? São 236 dias desde dezembro, ele não atua em uma partida oficial. Tem ainda ali a questão do Roger Guedes lá embaixo. Marra, como é que tem que ser esse equilíbrio, hein? A necessidade de ter esses nomes em campo, Juliano principalmente aí já regularizado, mas ao mesmo tempo aquele famoso não queimar etapas, hein, Marra? Mas é bem isso. E a vantagem nesse caso é que são 2 jogadores experientes. Eles, por mais que acho que a ansiedade deve estar batendo a porta, pedindo para jogar, para ver as coisas fluindo, não tem nenhum menino aí, não tem nenhum menino tão eufórico assim que vá se comprometer, que vai comprometer o clube, que vai botar tudo a perder com uma lesão muscular. Inclusive, né, Bruno? É muito normal uma lesão muscular depois do retorno. Muito normal. E o Corinthians está cansado de saber disso, e o Juliano e o Renato Augusto também. Então, tempo ao tempo. Acho que não é hora de euforia. Eu ficaria muito surpreso se esses jogadores rapidamente jogassem 90 minutos. Não pode. Eu acho que inclusive vai ficar no banco, entrar ali aos poucos. Se tivesse aquela opção, se fosse no início do ano, né, se tivesse aquela opção de Sul-Americana agora, a exigência talvez faça o torcedor querer, exigência na tabela de classificação, o torcedor querer apressar um pouco as coisas. Mas não dá para abreviar os processos sob pena de ficar um tempão parado. Mas, Eugênio, existe essa expectativa, claro, do torcedor pelos reforços e o reforço chega exatamente para ajudar, mas o problema do Corinthians está nas peças, assim? É um trabalho, na verdade, do Silvinho? Qual o nível de expectativa o torcedor pode ter, assim, com o Juliano e com o Renato Augusto? Qual o nível que sobe ou não? É muito mais tático, técnico do que isso? É muito técnico. É muito técnico. Claro que o técnico precisa vir acompanhado do tático, né? Não adianta você colocar lá o Renato Augusto e o Juliano e não construir na equipe uma maneira de jogar que aproveite as qualidades de ambos. Assim, o Silvinho, entra aqui, Juliano, entra aqui, o Renato Augusto, vocês vão jogar aqui fechadinhos aqui atrás só para defender a defesa, vou tirar o Rony, vou tirar aqui o Gabriel, ou vou tirar o Cantilho, e vocês vão ficar aqui como os 2 jogaram contra o Flamengo, trancadinhos aqui atrás. Aí é mais difícil, né? Essas 2 peças são muito inteligentes, são 2 jogadores de muita qualidade técnica, e a esperança que a torcida tem, e assim, olhando positivamente, é de que eles possam ofertar condições técnicas e leitura de jogo para que o Corinthians saiba o que fazer com a bola. Essa é uma questão, porque o Corinthians tem dificuldades de trabalhar essa bola. Ficou muito claro contra o Flamengo. Mas acontece contra outros times também, que contra o Flamengo foi uma coisa avassaladora. O Flamengo jogou demais e o Corinthians não conseguiu trocar 3 passes. Mas se a gente olhar jogos lá, Cuiabá, vamos ver domingo contra o Santos e tal, final de semana contra o Santos, você vai ver que é um time que com a bola não tem muita alternativa. Ele não tem
a tabela, ele não tem a triangulação, ele não tem uma inversão de posicionamento, ele não tem alguém que abra espaço para outro que venha de trás. E esses dois jogadores têm isso. O Renato Augusto é mestre em leitura de jogo. O grande, para mim, né, na minha visão, a grande virtude dele em 2015, naquela campanha do Corinthians, fantástica, para mim foi o melhor Corinthians desse período, foi o de 2015, depois da volta do Tite e com esse time que estava bem encaixado, é que o Renato Augusto, ele não tinha exatamente uma posição fixa em campo. Ele estava onde era necessário. Sabe? Ele conseguia identificar, opa, sim, nesse momento é importante que eu esteja aqui. Ele estava lá. Não, agora eu preciso estar lá. Cada hora que você olhava para o campo, ele estava num lugar diferente, porque ele entendia o jogo. Ele estava à frente da leitura do jogo dos outros. Mas depende muito da questão física, da capacidade física dele, de não estar se machucando, do Juliano também, do quanto que vai conseguir entregar, né, de força, de velocidade. Mas eu acho que, acima de tudo, uma coisa que eles não vão perder é a leitura de jogo. Isso é importante, até porque, pela inteligência, eu não vou correr tanto, mas eu vou saber fazer com que os outros corram para o time. E a gente vai aqui pensar para eles. Essa é a minha grande expectativa. E o jogo contra o Santos é fora, certo, Marra? Onde o Corinthians do Silvinho tem desempenho, ou pelo menos números melhores do que quando joga em casa, Marra. Mas especialmente o atual Santos, que é o Santos dirigido pelo Fernando Diniz, é esperado que o Santos tenha seja mais o dono da bola dentro e fora de casa. O Santos é uma característica do trabalho do Fernando Diniz. Nesse caso, Bruno, eu acho que vai interferir menos, mas o Corinthians vai se sentir mais à vontade mesmo, né? Se defendendo, tentando roubar a bola. Só que aquilo que a gente viu ontem à noite do Santos é completamente diferente do esperado para o jogo do final de semana. Deve ser um Santos, primeiro, que deve ser um Santos bem mais titular, bem mais próximo do ideal. Vamos ver a situação do Marinho, né? E um Santos mais habituado também ao treinador, né? Mais experiente, mais rodado, sem tantas improvisações, né? Ontem o Santos sofreu com algumas improvisações que poderiam até ter custado mais caro. Um 2-0 que em algum momento foi, no final da partida, foi até confortável. Eu acho que a característica do Corinthians com o atual Santos seria a mesma dentro e fora de casa. O Santos tendo mais a bola, o Corinthians se defendendo um pouco mais. Nós voltaremos a falar sobre esse jogo aqui no Sport Center também, mais de Flamengo, também de futebol internacional. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.